Olá, salve Maria. Vamos então prosseguir aqui na terceira parte do nosso projeto de formação mariana e falando agora da edição oficial de 1981 do Manual da Congregação Mariana. Esta edição é bem importante, vamos ficar bem atentos. Aqui temos a capa do Manual Devocionário. A edição oficial de 1981 reflete uma importante época de transição entre as grandes mudanças do Concílio Vaticano II, que foi para as congregações marianas, foi um novo começo. Aconteceu em 1967. Mudança do nome de congregações marianas para a vida cristã, mudanças das regras comuns, né, que foram substituídas pelos princípios gerais e assim por diante. Então, desse momento, né, do 1967 até a transformação da Federação Mundial das Congregações Marianas em Comunidade Mundial de Vida Cristã. Isso foi proposto em 1972 e formalizado em 1990. Então, de federação se tornou comunidade e de congregação mariana se tornou vida cristã. Nós já conversamos sobre esse assunto, né? Já analisamos essa questão lá na primeira parte desse módulo que a gente está estudando. Se você quiser relembrar esse trecho, esse episódio, é só voltar lá e rever. O manual é basicamente uma transcrição adaptada dos princípios gerais das comunidades de vida cristã, promulgados em 1971, e substituíam as regras comuns. Então, nos manuais mais antigos, existia o texto dessas regras comuns. Agora, nesse manual de 81, veio então esses princípios gerais. Depois, mais um tempo, a gente vai ver, né? Inclusive no manual devocionário que a gente estudou, antes de a gente entrar nessa seção dos manuais históricos, a gente falou sobre o manual devocionário, que é o que a gente usa hoje. Então, lá a gente pode ver que não existe esses princípios gerais. Existe agora a regra de vida, que todos os congregados marianos seguem, né? Então, primeiro havia as regras comuns, e aí, nessa fase de transição, 67 para frente, foi trocado, substituído as regras comuns pelos princípios gerais, e depois, novamente trocado para a regra de vida. Aqui a gente tem uma das páginas do manual, uma introdução, né? Vamos ler que é importante ler essa introdução. Um estilo de vida cristã sob os auspícios de Maria, uma profunda vivência evangélica e na evangelização dos povos, tem sido a constante dos congregados marianos há 4 séculos. Os meios aplicados até então para a consecução desse objetivo foram as regras comuns, definidas e concretas. O objetivo permanece inalterável. Os meios, no entanto, sofreram diversas alterações, graças às experiências adquiridas e ao espírito de adaptação dos tempos. Em 1948, Pio XII, com a Constituição Apostólica Bisseculare, confirmou o objetivo e os meios seguidos desde 1910. Vamos ver alguns destaques nesse texto. Primeiro, aqui, os meios, no entanto, sofreram diversas alterações, graças às experiências adquiridas e ao espírito de adaptação aos tempos. Um outro trecho também que a gente pode observar é essa Constituição Apostólica Bisseculare. Vamos observar um pouco mais em detalhe. Ali, então, nossa primeira parte do curso, né? No episódio 4, quando a gente está falando sobre a história, a gente estudou justamente essa Constituição Apostólica Bisseculare. Aí no artigo, por exemplo, num dos textos que a gente destacou, né? Nesse artigo 22, para não dar-se o caso de as fileiras e as forças da milícia cristã se dispersarem e enfraquecerem na propagação do reino de Deus, na defesa dos direitos da religião, os congregados de Maria, seguindo fielmente as pegadas dos antepassados e amoldando-se à praxe odierna, ou seja, a prática moderna, ao aprender e prosseguir obras apostólicas, tenham presente. Aí vem as questões que ele enumera aqui. O detalhe é o seguinte, fala-se aqui que o congregado mariano deve se amoldar à prática moderna. E existem outras passagens dessa Constituição Apostólica que também repetem essa ideia. Então, a gente nota então que há um espírito de renovação que está sendo
desejado para os congregados marianos. Mas tem um detalhe aqui nesse item 4, né? Voltando aqui para o manual da edição 1971. Então fala que em 1948, Pio XII, com a Constituição Apostólica Biseculare, confirmou o objetivo e os meios seguidos desde 1910. Só que essa, como a gente acabou de ver, né, a Biseculare, na verdade, estava propondo uma renovação das congregações marianas, né? Então, seria assim, em 1910, vamos pensar, em 1910 foram promulgadas as regras comuns e essas regras foram depois substituídas pelos princípios gerais. Justamente, a Biseculare estava entre as regras comuns e depois, por causa dela, por causa desse desejo de renovação, veio os princípios gerais. Então, parece mais lógico afirmar que a Biseculare estava, na verdade, preparando o terreno para o advento dos princípios gerais, né? Porque nas regras comuns, se você procurar, não existe assim esse desejo de renovação. As regras comuns eram regras, né, que estavam estabelecidas nos congregados marianos, né, e era aquilo que o congregado deveria seguir. Então, quando entra a Biseculare, ela propõe uma renovação dos meios, né? Então, essa renovação se traduz no quê? Justamente nos princípios gerais. Então, aqui no item 4 está dizendo que confirmou o objetivo desde 1910. Em parte pode ser que sim, mas o grande destaque da Biseculare foi que estava preparando o terreno para os princípios gerais que viriam em breve, né? Mas vamos continuar vendo aqui, no item 5 agora. Após o Concílio Vaticano II, entramos numa fase de transição. Verdade. Com a aprovação da Santa Sé, temos agora, substituindo as regras comuns, os princípios gerais. Princípios e não estatutos ou regras, para significar exatamente que o objetivo primordial permanece. Isto significa que, observados os princípios gerais, compete às congregações marianas, com a ajuda e a supervisão de suas federações e da Confederação Nacional, determinar mais concretamente as normas que nos levem à vivência plena de nossas características e exigências essenciais. Por isso estamos colocando nas mãos dos congregados marianos do Brasil esta nova edição do nosso manual, devocionário, um só volume, adaptados plenamente à nossa realidade mariana. Vamos dar um destaque aqui nesse item 6, princípios e não estatutos ou regras, para significar exatamente que o objetivo primordial permanece. Vamos conhecer e entender as motivações por trás desta afirmação. Por um lado, pareceu ser a conclusão de um esforço em resgatar as origens das congregações marianas, conforme concebidas pelo padre João Leonis. Reunir todos os aspectos da existência humana em uma única forma cristã de viver. Isso está no livro do padre Paulussen, que a gente já usou como referência nesse curso. O padre Paulussen foi um grande personagem nessa época de transição. E ele escreveu um livro relatando as experiências dele, né? Então, o que acontece, esse item 6, né? Essa transformação é no sentido de retornar à origem, retornar à fonte, né? Onde, quando foi concebida a Congregação Mariana pelo padre João Leonis, né? E transformar realmente, voltar a Congregação Mariana a se tornar uma única forma cristã de viver. E por isso todas as transformações, de passar de regras comuns para princípios gerais, né? E não usar estatutos, né? Coisas rígidas, né? E deixar uma coisa mais próxima do que foi concebido em 1563. Mas essa não é a única interpretação. Uma outra possibilidade é mostrada na edição de maio de 1971 da revista Progresso. A gente já falou que a revista Progresso é a revista das congregações marianas no nível internacional, né? A gente tem aqui no Brasil a revista Estrela do Mar, que é para os congregados marianos do Brasil, e tem essa Progresso, que é para os congregados marianos do mundo todo. E nessa revista de maio, na edição de maio de 71, são colocados então os conceitos de princípios e comunidades para a CBX, que são louvados esses conceitos, né? E são contrapostos a regras e associações, né? Vamos ver aqui então o que diz esse texto dessa edição da revista Progresso.
que está em inglês, mas a gente vai traduzir. Sociologicamente, comunidades são opostas a organizações ou associações. Que estas, né, organizações e associações são caracterizadas pelo fato que são grupos secundários, onde não há contato pessoal entre os membros, também pelo fato que a comunicação entre os membros depende de funções organizadas rigidamente, o fato que os objetivos do grupo são específicos e suas regras detalhadas, e finalmente o fato que os líderes e diretores são muito claramente definidos, sendo responsáveis pelo grupo e governando a atividade de outros membros. Já para as comunidades, nós encontramos relacionamento pessoal e comunicação espontânea direta entre os membros. Os objetivos do grupo são difusos e as regras não são detalhadas. O funcionamento do grupo depende das consciências dos membros, que estão fundadas nas convicções comuns. Todos são responsáveis e as decisões são feitas pelo próprio grupo, não por líderes. Então a gente vê aí uma contraposição, né, de uma coisa rígida que são as organizações e associações, que eram as congregações marianas até aquele momento, né, até 1967, e, por outro lado, as comunidades são coisas mais abertas, mais flexíveis, mais assim, interativas e não são tão rígidas, né? Então a gente vê essa contraposição aí. O autor do texto é José Luiz Velasco, que em julho de 1973 volta a publicar nessa mesma revista Progresso um artigo com o título Libertação de Todos os Homens, Linhas a Explorar. Esse texto é basicamente uma apologia à teologia da libertação. Vamos ler um trecho desse texto. Aqui está em inglês, mas a gente vai ler a tradução. Em primeiro lugar, uma parte do processo de liberação é formado pela atividade na qual o homem domina a natureza, sobrepujando em grande parte os limites prévios a ele impostos e fazendo uso das leis da natureza para o benefício humano. No sentido mais amplo, o meio concreto pelo qual se conduz esse processo é o trabalho. Desta forma, o mundo é criado com um grau majoritariamente cultural e humano e não apenas sujeito à natureza, que torna possível avançar em novos passos rumo ao domínio da natureza e de nós próprios. Marx estudou esse processo e sua ambiguidade, fonte de progresso e alienação. Teilhard de Chardin apresentou o progresso do homem em uma estrutura de evolução de constante aperfeiçoamento de toda a realidade rumo à consciência e à liberdade. A gente leu esse trecho apenas para mostrar quais são os autores, né, que esse José Velasco ele consultava, né? Então aparece aqui Marx, que é o pai do comunismo, né, do marxismo, né? E o Teilhard de Chardin, que foi um teólogo que foi, inclusive, condenado pela igreja. Então, vamos dizer, esse autor, né, tinha algumas motivações que estão apresentadas aqui, algumas delas, né? E nessas motivações também ele embasava a ideia dele da mudança das congregações marianas, né, no texto anterior que a gente mostrou, né? A mudança das congregações marianas, ele contrapunha associações e organizações às comunidades, né, mostrando que as comunidades eram uma coisa muito mais adequada para a interação das pessoas, né, e assim por diante. Mas há outras motivações a gente não sabe exatamente quais eram, mas a gente sabe as leituras que ele fazia, né? Inclusive está até nessa revista, então a própria revista Progresso publicou esse artigo dele. Mas em resumo, a gente aqui apresentou duas possibilidades, né, da motivação dessa mudança das congregações marianas para a comunidade de vida cristã. Uma delas, então, era um retorno às origens, que foi ali apresentado pelo padre Paulussen, né, de retornar como era originalmente as congregações marianas na época de padre João Leonis. E a outra é essa interpretação de se trocar as associações e organizações por comunidades, que seria uma coisa muito mais adequada
para congregações marianas, né? Qual foi de fato a principal motivação para as radicais mudanças vividas e sofridas naquela época? Não é uma questão simples de se responder, devendo ser objeto de estudo bem mais aprofundado. Aqui a gente não quis provar nenhuma coisa nem outra. A gente só quis apresentar para você que está fazendo o curso o contexto da época, né, as correntes, né, que estavam envolvidas na época, podem haver até outras correntes, inclusive, mas essas a gente pode considerar que são as principais. Então, o resultado, o final das contas, né, o que aconteceu mesmo é que houve realmente uma transição, né, na época do Concílio Vaticano II, e as congregações marianas realmente tiveram uma transformação muito grande. Só que no Brasil, essa transformação, vamos dizer assim, ela se dividiu num outro ramo. Ela a congregação mariana não se transformou em comunidade de vida cristã, mas ela se manteve como congregação mariana e, ao mesmo tempo, apareceu esse ramo das comunidades de vida cristã também. Então, no Brasil, se convivem com as duas coisas, né? Basicamente, essa interpretação que a gente tem dessa transição aí histórica. Bom, vamos encerrar esse episódio por aqui. Na verdade, esse estudo do manual de 1971 vai prosseguir no próximo episódio ainda. Realmente está ficando bem longo, porque é um marco histórico e precisa ser observado com bastante detalhe, né? Então, até o próximo episódio. Não esquece de fazer o teste e conversar com o seu formador, Mariano, para que ele possa revisar e te autorizar a ir para o próximo episódio. Salve Maria!